Muito bem. Nós vamos então hoje começar o estudo dos movimentos literários, vamos dizer assim, mais clássicos, né, da literatura americana, e que foram movimentos que ocorreram em todos os outros territórios da literatura nos outros países, vamos dizer assim, nos outros continentes, tá? Claro que cada um com as suas peculiaridades, né? Como a gente já viu aqui, mas eles ocorreram em todos os continentes, tá? E nós vamos começar pelo período romântico. Então vocês vão perceber que os dois materiais que estão lá na plataforma, eles fazem um retrato, eles desenham um retrato bem claro das principais características do romantismo, tá? O primeiro, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, eu fiz um apanhado desde o período colonial, deixei os slides lá, tá? Como uma espécie de revisão, e depois a gente vai entrando no período romântico, certo? Que em inglês se chama romanticism, tá? Não é romantic, é romanticism, quer dizer, o período romântico, tá? E ele não é romantic porque lá nos Estados Unidos nós não tivemos o período romântico com aquela história do eu lírico, né? Aquele cara que sofre por amor, tá? Que nós tivemos em outros lugares, certo? Então vocês sabem disso, que nós temos no período romântico grandes poesias, né? Com eu lírico, com sofrimento pelo amor, aquela coisa de que o amor conduz ao sofrimento mais do que a felicidade, enfim, né? Então vocês já estudaram em outras literaturas que o período romântico foi assim. No caso da literatura americana, vocês lembram que a sociedade americana, ela era oprimida, ela era explorada. Aí aconteceu a independência, certo? Então, olha, agora nós somos livres. E aí, com essa liberdade, vieram os problemas inerentes a isso, certo? Então, nós vimos, né, no período pós-independência ou pós-colonial, que, inclusive, houve uma obra, né, de um romance, onde aparecia um desses problemas, desses graves problemas sociais que são consequência dos instintos naturais, né, que afloram quando a pessoa se sente livre, certo? Então, olha, agora não tem mais ninguém para me controlar, eu não tenho que obedecer nada, não tenho que ter nenhum tipo de critério, então vamos aproveitar. E isso acabou se prolongando um pouco, tá? E a sociedade americana passou um certo tempo querendo usufruir desta liberdade. Então é aquela coisa, eles não queriam mais saber de ninguém dando ordem, não queriam mais saber de ninguém explorando, não queriam ter que obedecer nada, queriam que a decisão, né, o tipo de vida a levar, fosse individual, entendeu? Então cada um ia curtir a vida como achasse melhor, certo? Aproveitar a vida como achasse melhor. Só que nós sabemos que existe uma forma positiva e uma forma negativa de você aproveitar a vida. E essa exacerbação, tá, de liberdade acabou por, vamos dizer assim, induzir
a sociedade americana a se deixar corromper pelo lado negativo mais do que pelo positivo. Então, eu escrevi umas coisas aqui, mas nós vamos já ver aí no slide, tá? Por exemplo, olha, eu não tenho mais que mandar nada lá para a Inglaterra. Eu não tenho mais que me submeter à ordem de ninguém. Então, eu não vou trabalhar. Eu não vou mais fazer nada. Certo? Então, o período romântico da literatura americana, por exemplo, ele acabou trazendo aquele sentimento de ociosidade, de ócio, de preguiça, entendeu? Então, a pessoa não queria ter problema. Então, se a pessoa tivesse algum conflito, algum problema sério, ou tivesse passando por alguma situação muito complicada, ela preferia fugir, tá? E isso é uma das características do período romântico, é o escapismo. A pessoa queria fugir da realidade. E isso era representado pela contemplação da natureza. Então, eles deram muita importância à natureza no período romântico. Então, a pessoa fugia, ficava lá embaixo de uma árvore frondosa, né, próximo a um rio. Para quê? Para encontrar Deus na natureza. E aí, aquilo era uma espécie de elevação emocional, né, ou espiritual, que vai ser diferente do que nós vamos ver no transcendentalismo, tá? Porque aqui, essa contemplação, essa visão da natureza, onde eles achavam que Deus estava presente e tudo mais, era uma contemplação de sofrimento, mas não por amor, tá? Era pela fuga da realidade. Então, era como se eles fossem, como se eles vissem na natureza uma espécie de purgatório para aquelas coisas todas que aconteciam na sociedade americana. Aí vocês viram, né, na nossa semana passada, aquele retrato que o William Brown mostrou, tá? Escolhendo, né, uma situação da vizinhança para criar uma obra de ficção onde ele chamou atenção para esse tipo de problema. Então, os autores românticos, primeiro, eles tiveram essa ideia de contemplação, de fuga, tá? De sofrimento um tanto quanto individual e mais calmo, vamos dizer assim, mas ainda assim um sofrimento. Com o passar do tempo, vocês sabem, né? Aonde tem uma mente vazia, o que é que acontece? O diabo faz morada, né? A gente não diz, não tem um ditado aí parecido com esse, que se a pessoa está com a mente vazia, se a pessoa não tem ocupação, se a pessoa não trabalha, né? Vive no ócio, o diabo vem e começa a trabalhar com a pessoa, né? E aí foi mais ou menos isso que acabou acontecendo com os autores no período romântico. Com o passar do tempo, esses problemas sociais, esse ócio, esse escapismo, acabou afetando a cabeça dos autores. E aí, determinadas coisas que são normais, vamos dizer assim, na vida de uma pessoa, começaram a ficar gigantes. E os principais autores do romantismo americano, dentre eles o Edgar Allan Poe, acabaram ficando completamente perturbados, tá? Então, esse grupo que vocês têm lá nos seminários que começam amanhã, né? Que dentre eles o principal é o Edgar Allan Poe,
eles ficaram conhecidos como o lado negro da força, quer dizer, o lado negro do período romântico, tá? Então eles ficaram conhecidos como Dark Romanticism, certo? Quer dizer, é o grupo de autores do romantismo americano cujas obras mostravam um lado de terror, tá? Uma coisa mais violenta, uma coisa mais tétrica. E aí, por causa disso, eles ficaram conhecidos como o lado escuro do romantismo, chamado de Dark Romanticism, que a gente até fica assim, né? Mas é isso mesmo, que foi ou que ficou como sendo o período mais importante do romantismo americano. Foi quando surgiram as obras que hoje são consideradas os maiores clássicos, tá? Então, por exemplo, Corvo, né, o Gato Negro, The Black Cat, os assassinatos na Rua Morgue, que são do Edgar Allan Poe. Se vocês forem ler, vocês talvez não consigam chegar nem na metade, porque são obras realmente aterrorizantes, de um grau de violência e de azedume, vamos dizer assim, muito grande. Claro que isso teve a ver com a perturbação da vida do Edgar Allan Poe, que nós vamos já já mostrar aí, tá? Mas o período romântico da literatura americana, ele foi um período, vamos dizer assim, muito azedo, tá? Com muitas características que tinham uma inclinação muito forte para o lado negativo, tá? Então as obras, as grandes obras sempre têm a ver com um certo grau de violência, tá? De horror, né? Especialmente para o final do período, quando esses escritores do Dark Romanticism vieram à tona, vamos dizer assim, tá? Então, vamos dar uma olhada nas principais características, tá? Desse período. Adria, Rayana, Fernanda, vocês estão vendo a tela que eu estou Sim, apresentando? professor. Sim. Sim, professor. Sim ou não, gente? Sim. Você Sim. tá, muito bem. Bom, então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma revisão, como eu falei, tá? Daqueles pontos principais que nós discutimos antes de chegar no romantismo, tá? Então, vocês lembram que eu falei que os períodos literários, eles não podem ser exatos, né? Que eles não têm uma definição de tempo estanque, tá? E aí nós vamos repetir isso ao longo do nosso curso muitas vezes, porque vocês vão ver que em determinado material nós temos uma data e em outro material as datas são diferentes, tá? Mas isso é normal, vocês não devem se assustar com isso, certo? Então, o período colonial, ele se prolongou até a Revolução, né, no caso a independência, certo? Vocês lembram que não havia literatura escrita, os principais escritos eram religiosos, eram sociais, né, e de narrativas orais, certo? Especialmente as épicas, por causa
dos indígenas, da colonização, dos caçadores e etc., tá? Isso nós já vimos, isso é apenas uma revisão, tá? Bem, depois a gente chega na independência, certo? E aí vocês devem lembrar que nós tivemos aí duas pessoas importantes, uma foi o Thomas Paine, certo? E depois o Thomas Jefferson, que escreveu a Declaração de Independência, né? Depois, vamos dizer assim, os Estados Unidos começou a criar ou a desenvolver uma identidade própria, tá? E aí, no pós-colonial, certo? Que também é conhecido como período nacionalista, tá? Porque foi quando os Estados Unidos realmente se tornou uma nação independente, né? E aí nós continuamos a ser influenciados por algumas coisas lá da Europa e nós tivemos aí a primeira novela romance da literatura, que foi aquela que nós discutimos na semana passada, que foi escrita pelo William Hill Brown, que era chamado O Triunfo da Natureza, tá? Muito bem. Aí nós vamos entrar no período romântico, tá? Certo? Que nós vamos já ver daqui a pouco, tá? No outro material, certo? E os principais escritores do período romântico, alguns dos principais, né, estão aí. O Washington Irving, que retratou o modo de vida americano, tá? O tipo de vida que estava sendo levada naquela época. O James Fenimore Cooper, certo? Que é o The Last of the Mohicans, que é a obra que vocês com certeza mais conhecem, né? Porque das obras dele é talvez a única que seja referendada como obra literária clássica desse período, que é o Último dos Moicanos. Aí vocês já assistiram aí filmes com esse título, né? Existem vários filmes. E o principal escritor do período romântico americano, que foi o Edgar Allan Poe, tá? Eu vou voltar ao Edgar Allan Poe daqui a pouco, certo? Que é para nós podermos ver ou entender por que as obras dele têm a característica que tem, essas principais obras dele, tá? Bem, estão vendo aí a tela, gente? Vocês que... Ainda tá na mesma ainda, professor. Tá na Dos mesma? principais Então, espera autores. aí. Então, espera aí que eu vou parar aqui a apresentação para mostrar a outra, tá? Só um minuto. E agora, estão vendo? Sim, professor. Sim, apareceu. Muito bem, então vamos lá. Ó, uma das prováveis datas, né, em que aconteceu o período romântico americano é essa aí, tá? De 1800 a 1865. Quer dizer, foi mais ou menos do início à metade do século XIX, tá? Muito bem. Então vamos lá. Ó, essa frase aqui, tá? Essa frase aqui, que é do Ralph Waldo Emerson, ela representa muito bem o que se queria naquele período, tá? A sociedade americana estava buscando uma identidade própria, tá? Por isso tantos tropeços e tantas coisas
assim, tantos problemas, né? Tantos percalços. Então, ele dizia assim, olha, we will walk with our own feet. Quer dizer, nós vamos andar com os nossos próprios pés. We will work with our own hands. Nós vamos trabalhar com as nossas próprias mãos. We will speak our own minds. Quer dizer, nós vamos expressar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias decisões. Não era isso que dizia a Declaração de Independência? Então, direito à expressão, direito à vida e o direito à felicidade. Então, você é independente. Você deve traçar o seu próprio caminho, tá? Então, isso aí representa a busca da sociedade americana por uma identidade própria, tá? Que eles reforçaram com essas obras do período romântico, tá? Muito bem. Então, como eu disse para vocês ainda há pouco, não adianta a gente querer discutir o romantismo americano como uma espécie de paralelo aos outros períodos românticos de outras literaturas. Então, não adianta a gente ficar perguntando o que é o período romântico. A gente deve perguntar o que ele não é, tá? E ele não é essa coisa do eu lírico, do sofrimento por amor, que era uma coisa que existiam nas outras literaturas, tá? Nós sabemos que o período romântico, o romantismo nas outras literaturas, também foi um período azedo, né? As pessoas sofriam, né? As pessoas tinham vidas muito aterrorizantes, né? Às vezes elas se matavam, o eu lírico vivia em sofrimento, certo? Essa era a característica do romantismo, né? Então, nós inclusive tínhamos um professor aqui, né? Temos um professor aqui em Belém que costumava falar do romantismo da literatura brasileira no Cemitério da Soledade. Então, vocês devem ter ouvido falar nele. E por quê? Porque foi a época em que o cemitério surgiu, né? E ali existem muitas musas, vamos dizer assim, dos eus líricos que sofreram por amor, tá? Mas na literatura americana não foi assim. Houve um pouco disso lá no período negro do romantismo, tá? Mas não é uma característica do movimento romântico nos Estados Unidos, tá? Então, vocês estão vendo ali, olha, o romantismo não lida com histórias de amor felizes. Não tem. Normalmente é desgraça, tá? E essa desgraça vem muito mais da própria existência que a pessoa tinha do que de amor, ou do que do amor, tá? Muito bem. Então, vocês têm esse material lá na plataforma, tá? Então, olha, quais são as características do romantismo, certo? Olha, o romantismo, ele seguiu o racionalismo. Lembram que isso foi o que o Thomas Paine e o William Hill Brown pregaram lá na hora da independência. Olha, gente, vamos ter bom senso, vamos ter equilíbrio, certo? Vamos ser racionais. Porém, essa racionalidade não levou a nada. Aí, o que é que a sociedade americana fez? Resolveu espocar a boca do balão, né? Resolveu ter liberdade. Vamos esquecer a razão. Vamos deixar as emoções aflorarem, tá?
Então, foi como se fosse um oposto. Então, eles saíram da opressão para a liberdade. Aí queriam que eles tivessem racionalidade na liberdade. E aí disseram, não, isso não é para nós, não. Deixa o negócio correr, tá? Ó, agora que o país estava estabelecido, né, então já era uma nação, os escritores moveram, né, passaram o foco daquelas discussões políticas, tá? Aquela coisa de família, né, de confusão de irmãos com pais, com não sei o quê, para emoções, possibilidades, imaginação. Então é assim, ó, não vem me dizer que eu tenho que ter limite, tá? Chega de limite. Já passei muitos anos, primeiro sendo controlado pela coroa, depois os próprios americanos me dizendo, olha, tem que ter cuidado, tem que ter equilíbrio, olha o bom senso. Agora eu não quero mais. Não quero mais saber de política, não quero mais saber de confusão, eu vou procurar aí à beira de um lago, uma floresta, me sentar embaixo de uma árvore, mesmo que isso faça com que eu pense na minha vida e sofra por causa disso, pelo menos é o meu sofrimento, não tem nada a ver com o resto. Então, eu é que quero fugir dos problemas, tá? Para eu me concentrar nos meus problemas. Eu quero sentir essa emoção, eu quero ter essa emoção, eu quero viver. Então, o período romântico, uma das grandes características foi essa. Esquece independência, esquece Thomas Paine, esquece William Hill Brown, esquece tudo aquilo esquece. Ninguém quer mais isso. Deixa brigarem para lá, quem quiser brigar, briga, os políticos. Nós queremos viver. Nós queremos viver e ter emoção. Mesmo que as emoções pudessem ser negativas, tá? Muito bem. Então, olha. A intuição sobre a razão. Então, olha, hoje eu estou com vontade de tomar banho nu ali naquele lago. Eu vou tomar. E ninguém vai me dizer que eu não posso tomar. Então, era a intuição sobre a razão, tá? Ó, a fé nas próprias experiências, certo? Então, você adquirir confiança na vida vinha dos seus enfrentamentos, tá? Então você ia sentar lá embaixo da árvore, ia meditar, ia pensar na vida, ia dizer assim, pô, mas eu tenho uma vida desgraçada, mas é a minha vida, é a minha experiência, então eu vou me reforçar com ela, tá? Ó, aquela coisa de ser uma sociedade artificial, certo? Desapareceu. E a preferência dos românticos da sociedade americana, da literatura americana, era por lugares inóspitos, tá? Por isso, o último dos moicanos, certo? Defendendo a virgindade do território indígena contra a ocupação dos brancos, certo? Contra quem queria expulsar eles da terra. A terra é deles, ela é primitiva e nós queremos mantê-la assim. Ninguém quer que a terra seja explorada. Então eles buscavam unspoiled nature, quer dizer, a natureza inóspita, primitiva. Então as florestas, né, os lagos, tá? Então era esse tipo de coisa que eles buscavam para fugir.
Ó, a inocência da juventude à educação sofisticada. Então, eles não achavam que era importante eles terem aquelas maneiras refinadas, lembram lá dos puritanos, daquela coisa de dizer assim, olha, não pode vestir roupa assim, tem que ser assado, cobre todo o corpo, não pode andar nu, não pode tomar banho nu no riacho, lá no lago, sei lá, no rio. Nada disso para eles, para os românticos, tinha valor, tá? O valor para eles era, por exemplo, a inocência, a natureza inóspita, tá? Ó, liberdade individual era o que eles prezavam. E o valor do indivíduo. Então, é a sua experiência, é a sua vida, é o seu caminho, é o seu enfrentamento. Você que tem que tomar essas decisões, tá? Mesmo que elas te façam sofrer, mesmo que elas sejam ruins. Mas é você, tá? E, ó, a beleza da natureza como um caminho ao desenvolvimento moral e espiritual. Esta última característica aqui, ela já é um sobrepasso, tá, ao transcendentalismo, certo? Então, quando nós falarmos no transcendentalismo, vocês vão ver que lá no transcendentalismo essa coisa toda acontece, mas aí já não é mais para sofrer, é para crescer espiritualmente. E aqui no romantismo, não. Isso é fuga, tá? É você pensar na própria vida, é você amargar as experiências ruins que você tem na vida, ou teve, né? Ou ainda vai ter. Então, isso é o romantismo na literatura americana, tá? Olha, isso foi uma coisa muito que fez a sociedade americana se atrasar muito naquele período. Então, eles não queriam saber de progresso. Eles desconfiavam do progresso, tá? Então, claro que houve progresso, né? Como vocês vão ver, especialmente nas colônias do norte. Então, vocês lembram que o norte era a indústria, o sul era a agricultura, tá? Mas mesmo assim, eles não davam tanta importância para isso, certo? E, ó, eles iam em busca daqueles locais exóticos, então as florestas, as grandes árvores, os rios, tá? E aquilo para eles era o paraíso. Mas, na verdade, por trás disso, o que eles queriam mesmo era fugir dos problemas da sociedade. Era como se eles não quisessem enfrentar esses problemas, entendeu? Eles diziam assim, olha, nós não temos nada com o problema dos outros. O problema dos outros é dos outros. Nós temos os nossos problemas. Então, olha, quando a coisa começar a esquentar, a gente vai fugir lá para o meio do mato e lá a gente vai ficar pensando na própria vida, contemplando a natureza, sofrendo por causa disso, tá? Pensando nas coisas ruins da minha vida e não da vida dos outros. Então era mais ou menos isso, tá? E aí vocês sabem, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o meio de uma floresta e a gente passa, por exemplo, um dia inteiro olhando o céu, olhando a natureza, certo? Contemplando aquilo tudo, a gente começa a viajar na maionese, né? A gente foge da realidade. A gente está isolado da realidade. Não tem aquela coisa de dizer assim, olha, eu quero, às vezes eu tenho vontade de morar numa ilha deserta, só eu, sem celular, sem professor, sem literatura, sem nada disso, sem conta para pagar, não é? Era isso aí que acontecia.
O cara está desesperado, cheio de coisa na cabeça, o que é que ele quer? Sair fora. Só que isso não resolve nada, né? Que a gente sabe que a gente vai, aí fica lá, chega uma hora que a gente começa a ficar pensando em tudo que deixou para trás de novo, né? E aí o sofrimento é maior, porque quando a gente volta, pode ser que o problema esteja ainda pior. Mas era assim que eles eram, tá? Muito bem. Então isso é o romantismo americano, tá? Então, olha, vocês estão vendo aí, ó, tá? Que as obras, certo? Do romantismo, elas tinham esse lado primitivo, tá? De natureza primitiva. Muito bem. Vou mostrar mais um item aqui desse material para a gente passar lá para o Edgar Allan Poe. Então, olha, o que era que nós tínhamos aí no período romântico? Aquelas short stories, que são os contos, né? Aquela coisa curta, certo? Os romances, então vocês percebam, tá? Que aqui é uma coisa interessante, porque aquela obra lá do William Hill Brown já estava mostrando algumas características e mazelas do período romântico, certo? Tá? Então a morte daquelas pessoas, o que foi? Uma forma de escapar da realidade. Então o que não teve ali, claro que a intenção dele era outra, tá? Mas o que ele mostrou ali era uma fuga da realidade. Então, alguns estudiosos dizem que essa obra, às vezes, ela se mistura com o início do período romântico americano, tá? As poesias, né? E as crônicas, certo? Então, a gente teve tudo isso aí no romantismo, tá? Bom, as principais características das obras, tá? Estão aí, olha, certo? Então eram os limites entre uma fronteira e outra, quer dizer, se eles fugiam, né? Eles queriam sair do lugar onde eles estavam. Quanto mais longe, melhor. Otimismo, experiência, tá? Mistura de raças e já lá para o final do período, o crescimento da industrialização, especialmente, tá? Por causa da Revolução Industrial que já estava acontecendo lá na Europa, certo? Então, ela influenciou essa parte final aí, tá? Do romantismo americano. Então, vocês têm isso aí lá na plataforma, tá? Eu vou disponibilizar hoje, assim que acabar aqui a nossa aula, para vocês poderem depois ler com calma e a partir de amanhã, quando nós formos comentar as obras, nós vamos procurar encontrar essas características ou algumas delas nas obras que nós vamos estudar, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês que estão aí no remoto, alguém tem alguma pergunta aqui? Vocês têm alguma dúvida? Bom, é só vocês sempre lembrarem do que aconteceu antes, tá? Porque aí vocês vão relembrar o que veio depois, certo? Então, aqui era opressão, depois bom senso, equilíbrio. Os problemas começaram a acontecer. O que veio depois? O negativismo, o individualismo, tá? A fuga, certo? Dos problemas. Vocês aí no remoto querem perguntar alguma coisa? Vamos voltar lá para o outro material, tá? Não, professor, tudo certo. Bom, muito bem. Então vamos voltar lá para nós entendermos quem foi o tal do Edgar Allan Poe, né? Tá? Pronto.
Vamos mostrar de novo. Muito bem. Então, olha, prestem bem atenção o que foi a vida do Edgar Allan Poe. E isso aí que vocês estão vendo representa as características do que aconteceu com a grande maioria dos escritores do grupo que ficou conhecido como o romantismo negro, tá? Então, a vida deles foi praticamente só desgraça. E isso afetou a cabeça deles, certo? Mesmo escapando, fugindo, a cabeça ficou desorientada, ficou perturbada. E aí isso apareceu lá de forma claríssima nas obras que eles escreveram, tá? E eu vou repetir, em especial, as 3 principais obras do Edgar Allan Poe, tá? Bom, então, olha, o Edgar Allan Poe, ele viveu por aproximadamente 40 anos, tá? Que ele morreu jovem, como vocês estão vendo, né? E a mãe, quer dizer, a família dele, a família original era pobre, tá? A mãe teve uma morte drástica. Ela se suicidou. O pai era alcoólico, certo? Aí ele ficou órfão. E aí ele foi levado, né? Foi adotado, vamos dizer assim, por um tutor, que era o senhor Alan. Aí ele resolveu entrar no exército, certo? Então vocês sabem que West Point era uma academia militar, certo? E lá ele foi tão bom aluno, tão disciplinado, né? Tão gente boa, que deram um chute nele, expulsaram ele da academia de West Point, tá? Aí, olha, veio, vamos dizer assim, o tiro de misericórdia, tá? Ele casou com uma prima de 13 anos. Ou seja, não podia dar certo, né? A coisa não podia funcionar. Era um revoltado, perturbado, completamente doido, casado com uma menina de 13 anos, uma pessoa completamente, naquela época, né? Se fosse hoje, a gente podia até dizer assim, não, mas hoje 13 anos é diferente, né? A pessoa já tem, às vezes já tem muita experiência. Mas 13 anos naquela época era uma criança mesmo, né? Aí, olha, casou, né? Foram felizes até que ela morreu de tuberculose. Esse TB que vocês estão vendo aqui é tuberculosis. Então ela morreu de tuberculose 10 anos depois. Quer dizer, ela morreu com 23 anos. Passaram 10 anos casados, 10 anos não é um grande tempo, né? E ele a amava muito, certo? Dizem os estudiosos da vida dele que ele era louco, alucinado por ela. Aí pronto. O que aconteceu? Ele entrou em completo parafuso. Aí pronto. As obras dele começaram a demonstrar desespero, tá? Desejo de morte. Então vocês vão ver aqui nos seminários que essas 3 principais obras dele, O Corvo, O Gato Preto e O Assassinato na Rua Morgue, é tudo assim. É tudo tétrico, violento. Os assassinatos são assim de uma violência descomunal. Quer dizer, a pessoa da obra, né, o personagem principal dessas obras do Edgar Allan Poe, era uma pessoa completamente transtornada. E O Corvo, que é considerada uma das principais obras dele,
alguns estudiosos dizem que era ele desejando a própria morte. Então era como se ele estivesse chamando a morte para bater na porta dele. Então todo dia ele ouvia o som da morte, que era representada pelo corvo, no alpendre da casa dele, quer dizer, o corvo arranhando a porta para entrar. Então alguns estudiosos dizem que isso era, vamos dizer assim, a amargura pela morte da esposa, e outros dizem que sim, era isso, mas que o que ele queria mesmo era que o corvo o levasse, quer dizer, que a morte também o levasse, tá? E aí, olha, em 1849, que foi quando ele morreu, ele foi encontrado vagando pela rua como se fosse uma pessoa louca, tá? Então ele foi encontrado em delírio numa rua qualquer, né? Em delírio. Aí já estava falando besteira, já estava conversando sozinho, aí já tinha entrado realmente naquela fase final, né? Aquela fase em que já não tem mais retorno, não tem mais volta. Aí ele foi levado, claro, para um hospital, né? Foi socorrido, como se diz, mas não teve jeito, tá? E aí, olha, o corvo, que é um dos seminários que nós vamos ter aqui, então aqui eu tô dando só um spoiler, tá? Porque realmente é a obra que melhor retrata esse lado aqui negro do romantismo, tá? Essas obras do Edgar Allan Poe, elas têm todas as características mais graves, vamos dizer assim, do período romântico, tá? E o Corvo é um poema. Ele não é uma obra em prosa, ele é um poema, tá? E aí é que os estudiosos debatem que se é um poema de morte, tá? Ou se é um poema chamando a morte. Bom, então o que é que acontece? Olha, um estudante que está cansado e infeliz da vida fica se perguntando se algum dia ele vai encontrar a sua amada. Quem era a amada? Era a esposa que havia morrido tão cedo, tá? E o corvo, certo? Quando o grupo que for trabalhar essa obra no seminário vai ver que o corvo ficava dizendo, era como se fosse um papagaio falante, nevermore. Então, quando é que eu vou encontrar a minha esposa? Nevermore. Quer dizer, o corvo não queria que ele morresse, quer dizer, o corvo não queria ser o mensageiro da morte dele. Então, era ele lutando contra o corvo. E toda noite o corvo passava lá para conversar com ele. Quer dizer, ele tentava que a morte o levasse todos os dias. Certo? É interessante porque essa figura do corvo, ela tem várias interpretações, tá? Na vida da gente. Mas a principal delas é que o corvo é o pássaro agourento, né? O pássaro do azar, aquele pássaro que traz o mau agouro, certo? Então é aquela história de ver o gato preto, né? Da gente cruzar com o gato preto. Ninguém quer passar perto nem ver um gato preto pela frente em qualquer hora do dia ou da noite, né? Bom, então, olha, as principais obras dele são essas aí, tá? Além do Corvo, tem o Besouro de Ouro, que também é interessante, mas que não teve, assim, grande repercussão. The Pit and the Pendulum, quer dizer, o relógio e o pêndulo, tá? Também foram obras boas, né, de grande valor literário, mas não foram as principais.
Aí nós temos o Black Cat, que é o gato negro, o gato preto. Essa aí, para mim, é a coisa assim mais esdrúxula que eu já li numa obra literária. É uma coisa assim absolutamente desprovida de razão. É fantástica a obra, mas é uma coisa louca, assim, uma coisa perturbadora mesmo. É. E The Murders in the Rue Morgue, quer dizer, os assassinatos da Rua Morgue. Essas três, então, The Raven, que é o corvo, The Black Cat, o gato preto, e The Murders in the Rue Morgue, os assassinatos na Rua Morgue, são as três principais obras do Edgar Allan Poe. E vocês vão perceber que ao longo de vários períodos da literatura americana, as principais obras foram escritas em momentos de alucinação, de perturbação, de loucura, de desequilíbrio. E foi o que aconteceu aí com o nosso amigo Edgar Allan Poe. Então, se a gente perguntasse assim, qual é o escritor ou qual é o autor que melhor representa o período conhecido como Dark Romanticism? É o Edgar Allan Poe. Vamos dizer que ele foi o mais negro dos autores daquele período, daquele grupo. Ele não foi o único, né? Mas esse aí é um símbolo e tanto da doidice, tá? Bom, então, olha, quais são as características que estão presentes nas obras do Edgar Allan Poe, as principais características, além dessas que nós já conversamos do período romântico, tá? As principais, certo? São o realismo, então as histórias dele envolvem aquela coisa igual do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, né? Então sempre tem lá um assassinato, tem lá um negócio qualquer, que todo mundo pensa de um jeito, aí chega uma pessoa e descobre que foi de outro jeito. E as características do romantismo, especialmente do Dark Romanticism, tá? Que são essas que a gente já viu aí, ó. A irracionalidade, tá? A morte, a violência. E aí, ó, a gente tem aí uma espécie de conclusão, tá? É claro que essa conclusão aí se refere às obras dele. Porém, elas servem para todo o período romântico americano. As principais obras, eram perversas, vulgares, quer dizer, era uma coisa assim, chula. Às vezes chegava a ser chulas. Grotescas, porque é como eu estou dizendo para vocês, são coisas que chocam a gente lendo. Até hoje, se eu for ler de novo O Gato Preto ou Os Assassinatos na Rua Morgue, eu vou ficar chocado. Então elas tinham, especialmente nesse grupo aí, conhecido como Dark Romanticism, as obras tinham esse estilo grotesco que choca a gente, sabe? São aquelas coisas assim que, sabe aquela coisa da gente dizer assim, olha, eu moro numa fazenda e aí numa noite de lua cheia, uma noite qualquer lá, a Matinta Pereira vem apitar na minha porta pedindo cigarro. Se eu for nadar no rio numa noite de lua cheia, o boto vai aparecer. Quer dizer, são coisas do imaginário, né? Certo? Porém, que são associadas a um certo grau de terror. E ninguém soube produzir isso melhor do que o Edgar Allan Poe.
E vocês vão ver isso em outros momentos da literatura americana. Quer dizer, quanto mais perturbada a pessoa estivesse ou fosse, melhor eram as obras que ela produzia. E aí, hoje em dia, né, as pessoas dizem assim, isso é uma característica dos autores literários. Quanto mais amargurados, quanto mais desesperados, quanto mais alucinados, melhor eles escrevem. Então, vocês vão ver, por exemplo, que foi assim com Hemingway, com Fitzgerald, que viram os horrores da guerra, que foram alcoólatras. E aí, quanto mais malucos eles ficaram, melhores as obras que eles escreveram. Sabe-se lá, né? Eu não quero experimentar isso, não. Não estou afim. Bom, gente, então, olha, o período romântico, tá? Ele é isso, certo? Então, ele é marcado pela imaginação, pelo grotesco, tá? Pelo perverso, pelo imaginário, pelo escapismo, pela fuga da realidade. Tudo isso são características do período romântico, tá? A partir de amanhã, nós vamos começar os nossos seminários, tá? Então, vocês já receberam a tabela, certo? Lá no grupo de Zap da turma. Amanhã nós temos 2 seminários, se não me falha a memória, tá? O grupo 1 e o grupo 2. Algumas coisas são importantes, né, para a gente falar sobre os seminários. Bom, vocês que estão aí no remoto, alguma pergunta sobre o romantismo? Alguma dúvida aqui também, vocês? Não? Está Não, bem claro? professor. Não, professor. Apenas com muita vontade de ler O Gato Preto. Né? Não, não tem mesmo. Não tem mesmo. Alguns estudiosos, tá? Eles inclusive discutem que o período não devia ser chamado romântico. Porém, algumas dessas características, elas levam ao romantismo como movimento literário, tá? Que é o sofrimento, é a imaginação, é a fuga da realidade. Agora, esse sofrimento, ele não era por amor, mas era sofrimento, tá? Bem, alguma outra dúvida, então, gente? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Para dar alguns avisos.